Glória a Deus, boa noite. Ô, glória, esse daí, Pedro. Pedro já deu tchau. Quem está vivo aí, dá glória a Deus. Acordamos hoje. Hoje tivemos aula de manhã aqui, às 9 da madrugada, no domingo, 17 graus e nós aqui. E eu disse que era um privilégio estarmos aqui, porque teve gente que não acordou hoje. Então, nós somos bem-aventurados porque estamos aqui, como já foi dito, entregando a primícia dessa semana para o Senhor, amém? Quantos aqui estão nos visitando pela primeira vez hoje? Quem é a primeira vez que vem hoje aqui? Levante a mão. Amém, glória a Deus, uma irmã ali. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa irmã abençoada. Essa salva de palmas, irmã, é a nossa expressão de alegria por você estar aqui. Que essa seja a primeira de muitas vezes. E se você ainda não tem uma casa para chamar de sua, essa aqui é a oportunidade. Fale agora ou ore para sempre, amém? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 28. Livro difícil de achar. Semana de feriadão, nessa semana estamos aí com a nossa reunião de oração na terça-feira, às 6h30 da manhã, a igreja já está aberta, até às 8h. Na quarta-feira temos culto, na quinta-feira teremos célula, na quinta-feira de manhã também, 6h30, a igreja abre até às 8h para que nós possamos orar. Na sexta-feira, às 20 horas, também temos reuniões de oração. Essa é a agenda da nossa igreja. Tá? Estou avisando antes, para não precisar avisar no final, que no final eu não sei o que vai acontecer nesse culto. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 1, verso 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, repita comigo, dominem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Feche os olhos, não a Bíblia, vamos orar. Pai, te agradecemos nessa noite, como já foi orado aqui. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos porque mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio à enfermidade, o Senhor não deixa de ser Deus. O Senhor não deixou de ser Deus ali na casa do pastor Josmar e da pastora Silmara. Pelo contrário, estamos vendo a sua mão ali, porque eles estão bem, apesar do diagnóstico, eles estão bem, só estão cumprindo aquilo que o protocolo diz. Que assim continue, Senhor, na vida de cada filho, cada filha sua que te tem por pai e o Senhor a tem por filho. Em nome de Jesus, oramos para que essa palavra venha falar conosco. Nos tire da zona de conformismo, nos tire do conforto, nos coloca no confronto, que sejamos confrontados através da sua palavra, não através de homens, que sejamos ministrados através do seu Santo Espírito, não através de simplesmente leituras. Em nome de Jesus, ó Deus, repreendemos todo mal, repreendemos todo espírito que se move contrário à oração, à ministração, ao que será ensinado aqui hoje. Pai, fala conosco mediante a sua santa e bendita palavra. Nesse exato momento, Senhor, nós damos uma ordem e pedimos ao Espírito Santo, nos ajude a aquietarmos a alma. Que possamos abaixar o nível da nossa alma, de forma que ela seja levada cativa, nesse exato momento, até o trono do Pai. Abaixe o volume dentro de cada um de nós. Espírito Santo, nos rendemos a Ti. Essa é a nossa oração. Fala conosco, na vírgula, na palavra e até mesmo no silêncio. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhe para cá. Em Gênesis capítulo 1, no verso 26, nós vamos observar a obra-prima da criação,
sendo ali manifesta, 1:28. Então Deus, depois de ter formado tudo, olhou e disse para o homem, sejam férteis, multipliquem-se, enchem e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que estejam pelo chão. O homem ele foi criado no Deus no Éden, simplesmente para que ele pudesse ter domínio sobre todas as coisas. Nós sabemos, e já falamos várias vezes aqui nesse altar, o projeto de Deus era que o leão corresse de nós. O propósito de Deus era que a barata corresse da mulher, viu, mulher? O propósito de Deus era que nós exercêssemos domínio sobre todas as coisas. Mas, com o advento do pecado, a vinda da queda, o homem perde esse atributo de domínio. Obrigado, querida. Perde, então, esse domínio. Mas, eu acho interessante, porque como está no DNA nosso, fomos criados para dominar, o homem com a queda, ele perde a noção desse domínio. O homem ser humano, estou falando homem e mulher. Ele perde a noção desse domínio. E se tem uma coisa, que nós somos bons, nós seres humanos, é querer ter o domínio das coisas. Querer ter o controle de todas as coisas. É errado, Emerson? Não. Afinal de contas, somos ministrados, formados, somos instruídos, vamos para as escolas, fazemos cursos, para que possamos exercer domínio. Afinal de contas, somos nós que damos conta da nossa finança. Temos que exercer domínio sobre o dinheiro, temos que exercer domínio sobre várias coisas das nossas vidas. Mas não é desse domínio que eu quero falar hoje. Eu quero falar de algo muito interessante. Uma particularidade nesse versículo que nós acabamos de ler. Ali nas últimas 3, 4 linhas diz assim: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Foi dado ao homem domínio sobre as coisas. Deus não mandou com que o homem dominasse outro homem. Deus não mandou o homem dominar outro ser humano. Deus mandou o homem dominar sobre situações, sobre os animais, sobre os campos, sobre tudo que se movesse na terra. Mas acontece que esse homem caído, então, ele começou a deturpar, se assim eu posso dizer, o caráter da palavra domínio. A independência do homem, ela coloca, tudo na mão dele. Você já observou como que o ser humano é? Nós ficamos na cama 5 minutos a mais. Tomamos o café correndo e aí saímos. Só que daí esse ser humano que fez 1 hora a mais na cama, ele não quer que a fila que ele está andando com o carro dele, com a moto ou com a bicicleta, se demore. Ele para abastecer, ele fica observando qual frentista é o mais ágil. Aquele ali tem uma cara de quarta-feira, então eu não vou ali. E, não obstante, se você vai e ele vai atender outro, já queremos descer da cruz. Afinal de contas, eu quero dominar tudo. Anda no supermercado e olha as coisas e vê preço, e vê marca, compara tudo. Na hora que vai para a fila, quer que a sua caminhe mais rápido. E começa a julgar a pobre da moça, coitada, que está ali atarefada, fazendo o papel do caixa. Escolhemos a mais lerdinha. É sempre assim. Nós queremos ter o domínio. Não gostamos de dar passagem para o motoboy que está com a pizza. Esse abençoado fica costurando aí, me atrapalhando no trânsito. Mas quando nós pedimos a pizza, nós queremos que ela chegue rápido e quente. Nós queremos ter o domínio de tudo. Ô raça essa do ser humano. Olha, é só Deus para aguentar eu e você.
É só Deus para ter um HD, é só Deus para compilar todos os pedidos de orações que eu e você fazemos. Ainda bem que Deus não atende todos, porque nós queremos ter tanto domínio, que de vez em quando nós queríamos dominar até a boca da esposa e apertar um botãozinho assim, ela ficar muda. Já notou? O título da mensagem dessa noite, que eu gosto de colocar título, é Perca o Controle. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, me ajude aí e diga, hoje é dia. Não, fala com convicção, faz de conta que você é profeta. Hoje é o dia de você perder o controle. Gente, o João Lucas, quando ele era menor, a televisão de casa, aliás, até hoje, né? É mais dele do que de todo mundo. Aí eu estava na sala, ou então eu saía, ele pegava, ligava nos desenhos infantis ali na net, e colocava o controle no sofá. E eu entrava despretensiosamente na sala, e observava ele, porque o pai conhece o filho, né? Então eu conheço a pecinha que eu criei. Sutilmente ele estava deitado, olhe para cá, ele estava deitado no sofá assistindo televisão, ele pegava o controle, levantava e fazia assim. Colocava embaixo dele e continuava assistindo. Para exercer o controle, para que eu não tirasse o controle da mão dele e trocasse de canal, colocasse ele no futebol e ele perdesse o controle. Desde criança, desde pequeno, somos assim. Queremos exercer domínio sobre tudo e sobre todos. Sabe? Não é errado trabalharmos para ter o controle nas finanças. Não é errado estudarmos para termos o controle das nossas faculdades mentais. Não é errado. Tem um rapaz que ele faz vídeo para a internet e diz que a filhinha dele de 4 anos chegou e falou, pai, eu quero casar também. Aí ele olhou para ela e falou, de onde você tirou isso, filho? Ele nunca tinha falado de casamento com ela. Daí ele olhou para ela, mas por que, filha, que você quer casar? Ué, eu quero ter alguém para mandar, igual a mamãe. Não é? Então, queridos, não é errado nós querermos adquirir coisas. Ninguém aqui está querendo colocar aquele louvor que diz que não é um louvor para a glória de Deus, mas é uma música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós não nascemos para ser levados por ventos. Não nascemos para ser como papel na ventania, não. Mas hoje, o que o Senhor quer nos mostrar, nos tratar e nos instruir é a respeito de um controle que eu e você somos craques. Principalmente essa racinha chamada crente. Olhe por montar o celular, está falando com você. Fala assim para ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Hoje nós vamos ver uma passagem. O Senhor quer falar conosco em uma passagem muito conhecida. E que eu confesso que eu já me estressei. Essa passagem virou frase clichê de muito crente. Nós vamos falar dela aqui hoje. Mas hoje nós queremos ver de outro ângulo o que aconteceu ali, no Mar da Galileia. Mateus capítulo 14, verso 22. Nós vamos falar sobre os benefícios de perder o controle. Vai dizer assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar.
Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, isso é, entre 3 horas da madrugada e 6 da manhã, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. 29. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Até aqui. Como eu disse, passagem famosa, conhecida, objeto de filmes, objeto de pregação, objeto de escola bíblica dominical, ministério infantil. Mas que Deus nos retoma nessa noite, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre como devemos perder o controle. Mas antes de falar de perder o controle, eu quero que você preste atenção no versículo 22. Versículo 22 vai dizer assim: imediatamente após, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele. Olhe para cá. Jesus olhou para os discípulos e falaram: subam no barco, atravessem o mar da Galileia e cheguem até do outro lado. Jesus sempre vai dar missão para aquele que ele tem por discípulo. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, ele sempre te dará algo para fazer. E mais, ele nunca te mandará fazer algo sem que ele não esteja com você. Se ele mandou, vá. Se ele tocou em seu coração, faça. Porque ele, apesar de nós, ele acredita em nós. Deus fala com cada um de nós nessa noite. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas fraquezas, ele olha para você, como já foi dito aqui hoje pelo ministro Adriano. Ele olha para a sua igreja e ele vê Cristo refletindo nela. Quando eu e você somos chamados de cristãos, é porque nós somos pequenos cristos. Ele sempre vai acreditar em mim e em você. Perca o controle. Vou repetir isso várias vezes hoje. No versículo 24, nós vamos ver: todavia, leia aí comigo, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Amados, ele dá a missão, ele manda você para o mar, mas isso não quer dizer que o centro da vontade de Deus seja um lugar isento de ventos contrários. O vento contrário, às vezes, pode ser o centro da vontade de Deus para mim e para você. Foi dito aqui a semana passada, ministrado pelo pastor Renato. Às vezes é a oportunidade que nós temos de observar que estamos no centro da vontade de Deus. Conta-se a história de altar. Isso é a história que ilustra, tá, gente? Não vai
achar que essa pessoa existiu. Mas é uma história que uma certa irmãzinha, que tinha um probleminha de língua, chegou para o pastor e disse: pastor, eu faço parte aqui das atividades da igreja e olha, como esse povo dessa igreja é tribulado. Passo pelo irmão fulano, ele fala para orar por ele porque o inimigo se levantou. Encontro o irmão ciclano, ele diz: irmã, ora por mim porque eu estou no meio da guerra. Encontro outro irmãozinho, ele diz: irmã, intercede lá por mim porque eu estou com uma bronca enorme para resolver. E o pastor, muito sábio, só escutando aquela irmãzinha tribulosa. Aí ela olhou e falou: não sei não, hein, pastor? Eu acho que esse povo deve estar tudo meio errado. Aí o pastor sabiamente olhou para a irmãzinha e disse: sabe de uma coisa, irmã? Às vezes, quando o inimigo não está vindo contra nós, pode ser sinal de que nós estamos andando ao lado dele. A grande realidade é essa. Quando nós chegamos aos pés de Jesus e resolvemos caminhar com Jesus, nós nos tornamos inimigos do mundo. E o mundo e as coisas do mundo vão sempre tentar nos abater. Vão sempre tentar jogar vento contra. Mas isso não pode ser motivo para desfalecermos. Então, nas adversidades podem estar escondidos o centro da vontade de Deus. Pastor, que loucura isso? É loucura mesmo. Mais loucura ainda é no meio da adversidade, no meio da ventania, você vê crente fiel dando glória a Deus. E como dizia o nosso irmão que Deus recolheu, Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. O crente, até no momento de dificuldade, ele está falando crentez. E é bom demais isso. Amém? No versículo 26, vai dizer assim: quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Queridos, no momento de adversidade, se nós não estivermos na rocha, é bem perigoso até as lendas se tornarem reais. Medo não é sentimento, medo é um espírito. A Bíblia vai dizer que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de paz, de amor e de moderação. Medo pressupõe punição. Medo é um espírito que paralisa o ser humano, a ponto de homens que caminhavam há anos com Jesus Cristo de Nazaré, o olharem ele caminhando por cima do mar e pensarem que era um fantasma. Às vezes, nós precisamos perder o controle das situações para que possamos enxergar as coisas com a mente e os olhos de Cristo. O que você tem enxergado diante de você? Quais fantasmas precisam ser colocados para fora? Qual é o nome do fantasma? Qual é o nome da bruxa? Qual é o nome do pecado? Irmãos, Jesus Cristo está diante de nós hoje, para que nós possamos aprender a perder o controle de muita coisa. No versículo 29, vai dizer, versículo 28, vai dizer assim: ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O que eu aprendo no versículo 28? O chacoalhar das águas deve trazer indignação para mim e para você. Às vezes, a situação adversa é para poder
ressuscitar, mostrar um grande guerreiro que tem dentro de mim e dentro de você. Às vezes, o chacoalhar do barco serve para que nós possamos ficar, como diz o meu netinho de 7 anos, machão com a situação. E, literalmente, dizermos, basta. Nós não fomos chamados para ficar curtindo fossa. Nós não fomos chamados para ficar curtindo luto. Nós não fomos chamados para ficar observando o barco chacoalhando, a vida numa situação infernal e não fazermos nada. De vez em quando, no meio da tempestade, temos que nos levantar a mão profética e dizer, para. Pedro começa a experimentar o sobrenatural a partir daqui, nessa passagem famosa. E Deus nos chama nessa noite, Ele chama a mim. Olha, hoje à tarde, depois de terminar de digitar esse compartilhar de hoje, eu fui orar e fiquei observando como é bom ter as coisas no domínio do Senhor. Como é maravilhoso saber que tudo está no domínio do Pai. Como é maravilhoso poder olhar para Ele e falar, Pai, eu já fiz a minha parte, agora eu vou descansar no Senhor. O Senhor nos chama nessa noite para uma indignação santa. O que tem balançado dentro da sua casa, o que tem feito você perder o sono, de repente é aí que Deus quer te levantar, de repente é aí que Ele quer fazer como fez com Pedro. Se é o Senhor, eu vou sair desse barco aqui porque já está chacoalhando e quer saber, eu não quero mais ficar no meio desse negócio chacoalhando não, eu quero é viver o sobrenatural do Senhor, eu quero é viver uma experiência nova, eu quero é viver algo novo, eu não quero mais ficar aqui vendo esse barco balançando e eu fico aqui curtindo o balançar do barco e não me levanto com uma voz profética e não faço alguma coisa. Nós precisamos. Vai ficar curtindo enfermidade até quando? Vai ficar curtindo febre até quando? Quando o João Lucas nasceu, o pai dele era representante de medicamento. Eu ficava estudando medicamento, ficava guardando medicamento, ficava mexendo no meu porta-mala do meu carro, era cheio de amostra grátis e tal. Hoje, qualquer coisa, o João Lucas veio, ô pai, o que o senhor tem aí? Porque eu estou sentindo que a minha voz já está indo aí. Eu pergunto para ele. Às vezes eu até sei o que ele vai tomar, mas a primeira pergunta que eu faço é, já orou? Lógico, tem coisa que é orgânica e o medicamento vai tirar. Mas eu preciso ativar a fé do meu filho. Eu preciso ativar. Eu tenho um discípulo dentro da minha casa que eu faço discipulado com ele 24 horas por dia. Nossos filhos estão nos observando. Nossos filhos estão observando quantas vezes eles nos veem de joelho durante a madrugada. Nossos filhos ficam observando se o pai dele trata bem a mãe dele. A nossa filha fica observando se ela vai querer se casar igual a mãe dela com um camarada que mereça ela. Nossos filhos estão sempre nos observando. 2023 nós começamos com discipulado aqui na Igreja Palavra da Vida, mas eu quero te dizer, tem discipulado acontecendo 24 horas por dia na sua casa, tem gente de olho em você. Então, irmãos, a situação adversa, às vezes Deus está aqui nessa noite, você está lembrando uma coisa, que Ele está chacoalhando o barco, que Ele está chacoalhando o barco, que Ele está chacoalhando o barco, é porque Ele quer tirar você desse barco. É porque Ele quer tirar você dessa situação. É porque é dia, é noite hoje de você dizer basta. Basta com esse problema na empresa, amanhã eu vou chegar lá e vou tomar uma atitude. Eu vou orar, vou conversar com o supervisor, eu vou orar, vou conversar com aquele colega de trabalho que está fazendo coisa errada e que pode me prejudicar. Eu vou chegar e falar para o cunhado, eu vou chegar a falar com o sogro, eu vou chegar a falar com a sogra, eu vou chegar e vou falar, chega. Ninguém está mandando aqui ninguém destratar, nós estamos dizendo que dá para encarar a situação. Porque é para isso que nós fomos chamados, para não ficar curtindo o barco chacoalhando. Olhe para o irmão que está do seu lado, me ajuda aí, porque eu queria que vocês observassem o rosto de vocês. Então, para ficar mais tranquilo, olhe para o seu irmão e diga assim, sai do barco. Mais uma vez,
perde o controle. Perde o controle. Sabe por quê, queridos? Versículo 29. Observe aí comigo. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. O que eu vejo de gente pregando que Pedro olhou a situação e afundou, e eu amo pregar essa palavra e dizer: Pedro andou nas águas. Só fico olhando que o coitado afundou, mas eu fico observando que ele saiu da zona de conforto e ele andou sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Gordinho do jeito que eu estou, eu afundo mais rápido do que muitos aqui. Mas Pedro andou, meu irmão. Pedro andou sobre as águas. Nenhum ser humano de carne e osso andou por sobre as águas. Pedro caminhou. Mas sabe por que ele caminhou? Porque ele cansou de ficar segurando um barco que estava sem controle. Parece um contrassenso, mas por que nós nos agarramos a situações que não tem mais controle, mas nós não largamos, não tem controle, mas eu não largo, não tem controle, mas eu não saio do barco, não tem controle, mas eu não estresso e paro com isso, não tem controle. Larga. O Senhor nos lembra nessa noite, larga o controle. E Pedro caminhou. Eu imagino a medida que Pedro foi caminhando sobre as águas. Eu imagino a medida que ele foi chegando perto de Jesus. Dá uma puladinha, lá no versículo 33. Então, os que estavam no barco adoraram-no, exclamando. Olhe para cá, por favor, para a gente não perder o fio da meada. Quem desceu do barco, viveu o milagre. Quem ficou no barco só observou o milagre. Quem saiu da zona de conforto, quem deixou o controle de tudo, porque eu imagino o barco balançando, é lógico que eles estavam segurando na lateral do barco. Ninguém ia estar solto. Então, enquanto tinha muitos ali segurando um negócio que já não tinha mais dono, que já estava chacoalhando para lá, chacoalhando para cá, quem ficou curtindo aquilo ali, só observou Pedro viver o sobrenatural. A pergunta hoje é, vamos viver o sobrenatural de Deus? Então vamos perder o controle. Pastor, que controle? Esse controle hoje pode ser uma mania. Esse controle hoje pode ser uma zona de conforto. Quer perder o controle? Quer viver o sobrenatural? Faça coisa diferente. Pastor, eu vou largar daquele homem. O que foi, filha? Já fiz de tudo. Ah, tá. Você já levantou um clamor de madrugada por ele? Não. Ah, tá. Quando ele chega, você chama ele de pastor, de profeta? Você honra ele? Não. Eu falo que ele é um cachorro desgraçado, sem vergonha. Ah, tá. Você já tem várias coisas de oração lá na igreja. Alguma delas você já foi, você já colocou o nome lá na caixinha de oração para você viver o sobrenatural de Deus? Não. Então, uma pessoa dessa não fez de tudo ainda. Fez de tudo? Não fez de tudo. Já fizemos vários atendimentos, eu e a Cris. O último foi lá em São José dos Campos. A moça queria largar do marido. Tinha acabado o amor, segundo ela. Antes de atendê-la, eu disse, não faça nada sem antes conversarmos eu, você e a minha esposa. Ela veio ao nosso apartamento. Atendemos a moça. Foi um atendimento. A vontade, ela contou como era o marido. A vontade de separar acabou. Estão juntos até hoje.
para a honra e glória de Jesus. Veja a foto deles direto. De vez em quando eu mando uma mãozinha lá que eu estou orando por ele. Fui na casa deles depois disso. Conheci o homem. O homem é uma bênção. Olhei para ele e falei, irmão, se eu fosse mulher, eu casava com você, porque você é demais. Sério. Era um ruído que tinha. Não vou falar aqui o que tinha no lar. No atendimento, nós conseguimos, com o auxílio do Espírito Santo, conseguimos detectar o problema. Ministramos ela colocou em prática. Também não foi assim. Não. Teve algo que ela teve que fazer. O Espírito Santo mostrou. Não vou falar aqui porque eu não posso. Mas observem. O Senhor nos chama nessa noite para perdermos o controle, inclusive de manias. Não sei, isso sempre foi assim. Talvez é por isso que a nossa vida está assim, porque sempre foi assim. Nós não podemos, queridos, deixar com que manias, costumes, zona de conforto, pensamentos errados, sofismas que são mentiras disfarçadas de verdade ou uma quase verdade, ministre em nós e nos deixe estagnados. Irmãos, só vive o sobrenatural quem decide sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Às vezes é uma coisa pequenininha que Deus quer de você hoje. Às vezes é simplesmente um passo que você precisa dar. Pastor, mas não está toda essa tempestade. Mas se você não tem vivido experiências sobrenaturais, de repente tem um controle escondidinho no seu braço, no seu bolso. Não aqui, não estou falando de pecado, não estou falando que se o milagre está demorando é porque está em pecado. Eu não sou dessa teologia não, tá? Meu negócio aqui é Deus, homem e o diabo. Quem já eu discipulo sabe disso. Não é só Deus e o diabo, não. O homem também tem a parte dele. É simples, o evangelho é simples, ele funciona. É só nós não complicarmos. E nem querer ficar espiritualizando tudo. Tem coisas que são necessárias atitudes. Tem coisas que são necessárias atitudes. Versículo 30. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Olhe para cá. Quanto mais perto de Jesus, mais o vento é contra. Se tem uma coisa que é fato, quem aqui já observou que quando você estava para receber um milagre, os dias que antecederam aquilo foram dias de luta, foram dias de prova. Talvez você não tinha, olha, estava tudo bem, tinha comida no armário, tinha dinheiro no banco, tinha carro para ir trabalhar, mas dentro de você estava uma tempestade, eu chamo de dor de cabeça no corpo todo, né? Que você fica meio agoniado. Eu chamo de dor de cabeça no corpo todo. Quando eu falo para a Cris, estou com dor de cabeça no corpo todo, ela sabe que o negócio está pegando, eu estou gemendo. Sabe por quê? É o inimigo que já viu que a bênção está bem ali assim, ó. Ele quer tirar você do foco hoje. Ele quer fazer você desistir hoje. Porque se a bênção está logo na esquina, se eu desistir da caminhada antes de virar na esquina, eu perco e não alcanço. O vento fica contra. Geralmente, antes do milagre, a tendência é o vento dar uma aumentada. Mas se o vento aumentar, irmão, pode ficar tranquilo, que Jesus está a um passo de você. Pastor, fala isso na Bíblia. O próximo versículo aqui, 31.
Quando ele afundou, então, no 30, por causa do medo, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olhe para cá. Me explica como é que ele, começando a afundar, a Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Ele estava a um passo de Jesus. Porque Jesus só teve o trabalho de abaixar, pegar ele e trazer ele à tona novamente. Não desista. Eu não sei o que você está passando hoje. Não desista. Entrega o controle. Descansa no Senhor e persevera. Aí, no verso 31, na parte B, vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidastes? Olhe para cá. Tem muita pregação que exalta muito esse versículo. Mas nessa noite, eu quero me atentar ao termo a qual Jesus chamou Pedro. Homem de pequena fé. Sabe por que Pedro foi chamado assim? Eu entendo que Pedro foi chamado assim porque Deus queria chamar a atenção de Pedro, porque ele era homem. E todo homem precisa se lembrar que só existe um Deus. Porque se eu e você ficarmos crentes profissionais, é bem provável que nós nos esqueçamos de que somos simplesmente homens. Homem de pequena fé. Nessa noite o Senhor quer nos lembrar do nosso caráter humano e dizer assim: você sempre vai precisar de mim. Por isso, entregue o controle. Perca o controle. Amados, a nossa oração nessa noite, caminhando para o final, eu quero pedir ao ministério de altar que venha para cá. O nosso compartilhar de hoje é simplesmente para que, debaixo dessa palavra de Pedro ter caminhado sobre as águas, nós possamos resolver sair de uma vez por todas da situação adversa. E vou repetir mais uma vez: Deus não nos chamou para curtir fossa gospel. Nós temos o direito de nos entristecer. A célula dessa semana foi dito isso. O pastor Renato ministrou aqui sobre o fato do crente passar por muitas provações. Às vezes, no meio do problema, ali, João 11, no verso 35, Jesus chorou. O pastor Renato ministrou semana passada aqui. Às vezes, precisamos chorar para relembrar que somos humanos. Eu jamais vou vir aqui pregar que você é um super crente. Mas o meu dever é alertar a você que você tem um super Deus. Não somos super-heróis, mas nós temos um super Deus. Não temos a resolução de todos os problemas, mas conhecemos quem tem. Talvez tem dia que nos falta voz profética. Talvez tem dias que chegamos no culto e estávamos curtindo um problema. E quando vemos, ele já começa a fazer parte da nossa vida. E nos acostumamos a viver aquele problema. E esquecemos que já passou da hora de dar um basta. E aí você vem para o culto. Deus pega uma palavra simples dessa e faz ela virar direção na sua vida para que você abandone esse barco.
Está chacoalhando? Tá. Está fácil hoje em dia as coisas? Estão fáceis? Não estão. Mas o Senhor não nos quer curtindo fossa. O Senhor quer abalar nossas estruturas nessa noite. Se é para estressar igual Pedro estressou, se estresse. Já passei por tantas situações, queridos. Frequentando altar, sendo vendedor, tendo que trabalhar com pedido de propina. Tendo que aguentar comprador e fornecedor corrupto, não só financeiramente, mas moralmente. Viajar para o interior e a pessoa que você está negociando e você precisa tratá-la bem, ela te chamar para ir para o bordel à noite, e muitos colegas iam. Não estou aqui expondo ninguém, não. Estou falando que representante faz isso. Mas eu tinha o caráter de Cristo. Fui visitar um cliente uma vez no interior. Semana toda viajando, dormindo longe da minha esposa. Quando chegou no dia daquele comprador, ele fez o convite. O que ele comprasse, se adulasse ele e patrocinasse a ida dele lá onde ele queria ir, resolvia meus problemas. Olhei para o colega e disse: se ele está achando que eu vou sair com ele hoje à noite para ir para a noitada só para agradá-lo, para eu precisar vender e bater cota, ele está redondamente enganado. Eu não vou. Eu não negocio meus princípios. Então o que nós estamos pregando aqui não é poesia, não. O que nós estamos pregando aqui é o que tem que se viver. É o que Cristo espera de nós. A situação foi angustiante? Foi. Afinal de contas, como eu vou falar para o meu chefe que eu perdi uma negociação? Mas eu encarei. Foi mais 2 meses. Houve mudança na empresa. E eu nunca mais fui visitar aquela cidade. Meu advogado estava lá em cima. Só que quando eu entrava na cidade, e quando eu saía na cidade, qualquer cidade do interior que eu ia trabalhar, eu entrava no trevo da cidade. Eu já começava a levantar minha mão e dizer: eu oro pela paz dessa cidade. Porque a Bíblia diz em Jeremias que a paz dessa cidade é a minha paz. A Bíblia diz em Jeremias que a prosperidade dessa cidade é minha prosperidade. E eu cheguei nessa cidade. E quando eu saí agradecendo. Eu não negociava princípios. Nunca negociei. Sabe o que acontecia? Assuntos paralelos não chegavam a mim. Assuntos paralelos, adultério, coisa errada. Quem fazia coisa errada na noite não chegava até mim. Deus não deixava, porque Ele me guardava. Guardava até o meu coração. Pastor, por que o senhor está testemunhando isso? É uma situação adversa que às vezes tira a nossa paz. Só nós sabemos o que os empresários que são crentes verdadeiros passam. Manda coisa na meia nota.
desvia isso, faz aquilo. Não negocie princípios. O Senhor está dizendo nessa noite aqui, não negocie princípios. Não negocie nada que possa tirar a sua paz, possa tirar a paz do seu casamento, possa tirar a sua paz como funcionário, como pai, como pastor, como líder, como homem de Deus que você é. Não negocie princípios. Não sei porquê, mas eu tive que abrir isso daqui agora. Eu quero que você fique em pé. Se você está decidido hoje a perder o controle, hoje é dia de nós virmos nesse altar aqui e entregar o controle da nossa vida para Ele. Mas eu faço um apelo. Não adianta entregar o controle e amanhã, a hora que eu começar o expediente, pegar de novo. Nós estamos sendo desafiados nessa noite a descansar no Senhor. Nós estamos sendo desafiados hoje a sermos totalmente guiados por Deus. Isso não é uma religião. Isso não é te convidar para uma placa de igreja. Isso é te convidar para ser um cristão verdadeiro. Não importa o que seja. Pode ser uma coisa pequenininha. Se você quiser entregar o controle hoje, você pode sair do seu lugar e vir aqui até a frente. Como eu disse, eu não sei. No início do culto eu disse, eu não sei como vai acabar o culto. Precisamos ser ousados para largar o controle das coisas. Eu vou pedir para diminuir as luzes, enquanto o ministério de altar ministra o louvor. Se você quiser vir aqui, você vem que eu vou orar por você. E você vai perder o controle de tudo. Pastor, eu não consigo. Vai conseguir, porque eu vou orar por você. Pastor, eu acho que não tem nada para eu largar o controle. Amém. Mas uma coisa eu sei. Eu orei muito para pregar o que eu estou pregando hoje. Então, com certeza, tem gente aqui que precisa perder o controle. Pastor, mas se eu for, o que vão pensar de mim? Se eu tivesse preocupado com a minha reputação, eu não era crente. O que vão pensar de mim? Se eu tivesse preocupado com reputação, eu não era crente. Entre a reputação e a consciência, eu fico com a consciência. Hoje é um dia de sair do barco. Às vezes está chacoalhando. Vem aqui e perde o controle. Pode ficar à vontade. Feche os olhos, ore.